Boa noite, pessoal. Boa noite. A Maíra está de volta, Maíra. Tudo bem contigo? Que bom. Pois é, realmente. Pois então. Eu acho que foi o. Nossa Senhora. O Giovanni que nos passou a informação que tu estava com a dengue. Mas a dengue também é uma doença perigosa, né? Não pode descuidar, não. Então é isso, né, pessoal? Eu tenho conversado com meus alunos, as outras turmas, né? Pois então. Que a gente tem que conversar com os familiares da gente, os amigos, aquelas pessoas que puderem se vacinar contra a Covid, né, na medida que as cidades, né, disponibilizarem a vacina de acordo com a faixa etária, as pessoas têm que procurar, né, os postos de saúde, os drive-thrus. Aqui em Porto Alegre tem vários drive-thrus, né? Em Porto Alegre agora está vacinando as pessoas que têm 64 anos ou mais, né? Alguns municípios já estão vacinando aquelas pessoas que têm 63. Sei que Gravataí já está vacinando as pessoas que têm 63 anos ou mais. Então é importante que essas pessoas que podem, né, procurem os postos de vacinação e daí mais gente vai estar, né, vai começar a ficar protegida. Isso vai ser bom para diminuir a incidência de casos graves, né, que isso aí está causando muito sofrimento para as pessoas. Então, a gente tem que fazer parte dessa campanha aí de divulgação, né, porque tem pessoas que no início estavam meio receosas de não tomar vacina e tal, mas não... A gente toma vacina desde criança, né, vacina contra a tuberculose, contra a BCG, aquela poliomielite, né, tem um livro do Philip Roth. Philip Roth é um autor americano. Então ele conta, ele é judeu, né? Ele tem família de pais judeus, então eles vieram nos Estados Unidos. Então ele conta num dos livros que no início do século XX nos Estados Unidos houve uma forte epidemia de poliomielite. As crianças eram dizimadas, assim, eles ficavam com má formação, porque ou morriam ou ficavam com má formação, né? Então foi uma doença assim que causou também muito sofrimento nos Estados Unidos no século XX. E acontecia coisas semelhantes como acontece agora, que as cidades eram fechadas, as pessoas tinham que ficar dentro de casa, as aulas eram suspensas, a vida virava um transtorno, assim, sabe? Então, me lembrei desse episódio porque ele conta num desses livros dele, né, que ele fazia parte de uma comunidade, então que eles, né, se comunicavam e aí quando anos mais tarde, ele morreu recentemente, né? Anos mais tarde foi descoberta, né, a vacina contra essa doença. Foi uma coisa que motivo de muita alegria para as famílias que tinham crianças, né, ou tinham as mulheres que, às vezes, com crianças, né, bebês e tal, que era uma preocupação a menos. Então, essas doenças epidêmicas são realmente muito preocupantes, né? E a dengue é uma das preocupações. Agora, se junta, né, com o H1N1, que é aquela gripe que vocês lembram, vocês que são alunos da PUC, né? Vocês lembram quando teve o aparecimento do H1N1, tinham vários cartazinhos. Esses tempos eu tive ali na universidade,
tem os cartazinhos lá da H1N1 ainda, pregaram nas paredes lá, né? Então, as coisas não têm sido fáceis para nós, não, né? Eu me lembro que teve um período lá que o pessoal ia de máscara para a sala de aula e tal, mas naquele período as aulas não foram suspensas, né, como agora, as aulas presenciais. Mas então é isso, pessoal. O que eu planejei para hoje? Então eu vou continuar falando sobre... sim, importante. Eu corrigi aquela atividade de avaliação que vocês entregaram, tá? Então eu vou divulgar nota, agora até amanhã, eu acho que falta um trabalho só para ler. Vou divulgar nota, se já não divulguei, eu não sei se divulguei ou não. Vocês chegaram a ver, não? Se eu divulguei. Já divulguei? Então tá. Então eu concluí. Então, assim, então beleza. Aqueles que tiraram a nota de acordo com o que estavam esperando, né? Bom, mas se quiserem ver ou quiserem algum esclarecimento, né, a gente pode combinar, por exemplo, terça-feira, nos últimos minutinhos da aula, né, quem quiser ver, eu abro o arquivo ali do trabalho, a gente esclarece o que está certo, o que está errado e tal, né, aí vocês vão entender o porquê da nota aí de cada um, tá? Não tem problema. Prefiro fazer isso terça-feira que vai ser mais tranquilo. Bueno... Então, na terça-feira passada, eu continuei, né, falando sobre limites de funções. Então, nós vínhamos estudando limites de funções num ponto, né? Então, fizemos alguns exemplos de cálculo do limite usando a definição, aquela linguagem de épsilons e deltas, né? Mostrei alguns exemplos também de funções, usando propriedades da função limitada, que é o cosseno de 1 sobre x multiplicado pela função x, né? Nós vimos então que esse produto, quando x tende a zero, esse produto tende a zero. Eu só vou retomar esse exemplo e depois a gente vai falar sobre limites no infinito e limites infinitos, né? Se houver tempo, tá? Então, por que são importantes os limites no infinito? Especialmente no mais infinito. O mais infinito é muito importante porque né, isso é uma característica da humanidade, né, pessoal? Desde sempre, né, os povos, os governantes têm preocupação com o futuro, né? Então, né, quando um país é mais organizado e está atravessando um período, por exemplo, de desenvolvimento, né, os governantes, as pessoas, os presidentes, os governadores, prefeitos, né, os deputados, vereadores ficam preocupados com o planejamento, investimentos, né, no médio e longo prazo. Então, por que isso? Porque, evidentemente, né, com a medida que o tempo vai passando, a população, né, vai se modificar, né, a população hoje brasileira é em torno de 212 milhões de pessoas, né? Porto Alegre tem em torno de 1.488.000 pessoas. Evidentemente que essas pessoas têm necessidades, né, precisam de uma série de coisas, então tem que ter um planejamento para o futuro. Então essa é uma das razões pelas quais é natural, né, se pensar em calcular limites no infinito. E por que no infinito? Porque às vezes as pessoas dizem, o limite no infinito é uma coisa, vai demorar muito para acontecer. Não, depende. O infinito, o mais infinito, que é um símbolo matemático, né, para representar uma quantidade maior que qualquer outra, depende muito, né? Às vezes eu digo, né, o infinito está logo ali na esquina, tá? Às vezes, né, um processo infinito, ele, por alguma razão, né, boa parte da informação está no início, e lá no final, na rabeira, no finalzinho, tem uma quantidade ínfima, uma quantidade desprezível, né? E às vezes é o contrário. Então, as características dos processos infinitos variam muito, né? Certo? Então, nesse contexto que a gente está agora, né, uma das discussões no Brasil é a propagação dessa doença, a Covid, né, que, segundo alguns modelos, pode atingir um número muito grande de pessoas nos próximos dias. Por quê?
porque são modelos matemáticos. Eu comentei isso na outra aula, tenho que comentar nessas aulas que os modelos, então, são usados para fazer essas previsões, né, do comportamento de uma doença. Eu estava lendo hoje, por exemplo, as previsões para o desempenho da economia mundial em 2021. Então, a previsão de alguns órgãos, como o FMI, né, que faz projeções, é que em 2021 a economia mundial vai crescer em torno de 6%. O Brasil, em particular, terá, segundo as estimativas, terá um crescimento no PIB, né, de 3,7%. Claro que a gente tem que considerar que a base de cálculo é o PIB de 2020, né, onde a gente teve uma redução de 4,1%. Né. Então, vai ser quase uma recuperação. Né. Isso quer dizer, pessoal, que às vezes a pessoa não compreende assim, o significado disso. Significa que se realmente, né, o PIB atingir esse crescimento de 3,7% no Brasil em 2021, na média, né, a riqueza do Brasil vai estar no mesmo nível do final de 2019. Quer dizer, 2 anos depois, né, a renda média do cidadão brasileiro será igual ao ano de 2019. Né? Então, vocês pensam assim, para quem tinha uma boa condição, beleza, a pessoa vai manter aquela boa condição, né? Na média, estou falando na média. Mas para quem tinha uma má condição, passaram-se 2 anos e a pessoa não teve uma melhoria na média, certo? Então, esse é o grande problema, né? Então, quando a gente faz esse tipo de projeção, né, para um período maior de tempo, isso acaba tendo uma interferência muito grande, né? Porque na medida em que o PIB, né, que a produção e a renda não crescem, né, é muito difícil fazer investimentos, é muito difícil fazer, né, prover uma série de necessidades que as pessoas têm. Escola, né, saneamento básico. Né? Você imagina que no Brasil o saneamento básico, por exemplo, está disponível para em torno de 20% da população. Estou falando de saneamento básico, hein? Não é nada mais do que saneamento básico. Aqui é o esgoto que passa por um cano, né, e vai para uma estação de tratamento. É uma coisa terrível. Né? Bom, mas enfim. Vou voltar lá para os nossos limites, então, para a gente retomar essa discussão. Então, assim, pessoal, o que a gente viu, né, na terça-feira, nós vimos esse exemplo, né, para retomar aqui, se a gente considerar a função seno de 1 sobre x, que é definida só para x diferente de zero, e a função g de x igual a x, que é definida para todos os reais. Né? Quando a gente não escreve nenhuma restrição, a gente lembra esse contexto, né? O domínio natural das funções polinomiais é o conjunto dos números reais, né? Função g de x igual a x, tu pensa assim, tem alguma restrição, né? Tem algum ponto onde essa função não possa ser calculada? Não pode ser calculado em todo o conjunto dos números reais. Então é chamado domínio natural. Se não se aplica nenhuma restrição, tu considera o conjunto dos números reais como um domínio natural das funções. Então, quando a gente falou aqui do limite desta função quando x tende a zero, né, que ele não existe, isso a gente então fez uma interpretação do gráfico, né, dessa curva, que na vizinhança do ponto zero, ela representa como se fossem as extremidades, né, de uma corda que estivesse vibrando ali na vizinhança do ponto zero, oscilando entre -1 e 1, né? Porque o valor máximo do seno é 1, o valor mínimo é -1. Então a corda fica oscilando ali e não converge para nenhum ponto, tanto à esquerda do zero quanto à direita do zero. Né? Dos dois lados do zero acontece isso. E nós vimos que é possível até demonstrar isso, né? Escolhendo valores para x
né, duas sequências de valores de x que convergem para zero, que vão ter limites diferentes. Ó, então, essa sequência aqui, ó, imagina assim, o n igual a 1, né? Então, tu vai ter o x1 igual a 1 sobre 2π. Né? Quando n for igual a 2, tu vai ter o x2, que é 1 dividido por 4π. Quando n for 3, o x3 será 1 dividido por 6π e assim sucessivamente. À medida que o n vai para infinito, esta sequência 1 sobre 2nπ vai tender a zero. Então é um conjunto de números, é um conjunto infinito de pontos, né, de números reais que convergem para zero. Né? Mas quando eu calculo a função nesses pontos, isto é, calculo a função no ponto 1 sobre 2nπ, vai ficar o seno de 1 dividido por 1 sobre 2nπ, porque a função é essa, né? A função é a função 1 sobre x, seno de 1 sobre x. Então, quando eu calcular essa função aqui, vai dar seno de 2n vezes π, e como o n é um número natural, nos múltiplos pares de π, né? 2π, 4π, 6π, sempre que eu substituir o n aqui por um número natural, como eu vou multiplicar por 2, isso aqui vai dar um múltiplo par de π. 2π, 4π, 6π, etc. E o seno nesses pontos é igual a zero, independente do valor do n. Se ele for número natural, né, um número inteiro positivo. E por outro lado, esta sequência aqui, ó, 2 dividido por 2n mais 1 vezes π, como o n está no denominador, esta sequência também tende a zero quando o n vai para o infinito. Ele também é um conjunto de pontos que vai para o infinito. Então tem duas sequências diferentes, né? Observa, esta sequência aqui, vou mostrar aqui. Ó. Vamos desenvolver essa sequência. Se eu escrever aqui os primeiros termos, aqui eu terei 1 sobre 2 vezes 2 vezes π. Aqui eu terei o 1, quando n for 2, né? Ficar 2 vezes 2 vai ficar 4 vezes o π. Certo? Depois vai ficar o 1 dividido por 6 vezes o π e assim sucessivamente. Né? Enquanto a outra sequência, essa sequência aqui, ó, vamos escrever os primeiros termos aqui. Se a gente escrever as primeiras quantidades, ó, quando n for 1, vai ficar 2. 2 vezes 1 é 2, mais 1 dá 3. Então fica 3 vezes o π. Depois, quando o n for 2, vai ficar 2 dividido por 2 vezes 2. É 4 mais 1 dá 5 π. Depois vai ficar 2 dividido por 7 vezes π. E assim por diante, tá? Então é o 2 no numerador dividido por um múltiplo ímpar de π. Né? 3, 5, 7, etc. Observa, como o numerador é constante e o denominador vai aumentando, né, à medida que o n vai para o infinito, o limite dessa sequência também é zero. Então eu tenho duas sequências diferentes, ó, que vão para zero. Esta sequência aqui e esta sequência. Elas têm valores diferentes. Tá? Só que quando eu calculo essa função, né, a gente viu que hora dá menos 1, hora dá 1. Tá? Porque quando eu calculo aqui, ó, se o n, se eu faço a conta, né, ó, quando n for 1, vai ficar seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Quando n for 2, dá seno de 5π sobre 2, que é 1. Quando n for 3, dá seno de 7π sobre 2, que é menos 1, e assim sucessivamente. Então, nestes pontos aqui, né, a função fica oscilando entre menos 1 e 1, que é essa parte do gráfico aqui, ó, que a gente consegue abstrair, digamos, né? Ó, 1, menos 1, 1, menos 1. Tá? Fica oscilando aqui.
né? Então, esses pontos que são destacados nessa segunda sequência são aqueles onde a função oscila entre 1 e menos 1, portanto, não existe o limite quando x tende a zero da função seno de 1 sobre x. Porque tem duas sequências. Importante deste exemplo é entender a relação entre as duas sequências. As duas sequências convergem para zero. Numa delas, a função tende a zero e na outra ela oscila entre 1 e menos 1. Quando isso acontece, o limite da função não existe, porque se o limite existe, ele é único, não, a função não pode convergir para dois limites diferentes. Tá? Então essa é a razão pela qual, destes cálculos precedentes, a gente conclui que a função seno de 1 sobre x não possui limite quando x tende a zero. A gente não pode dizer que uma função tende a 1 e menos 1 ao mesmo tempo, isso não pode. Né? E, por outro lado, né, se eu multiplicar essas duas funções, né, onde a função f de x é o seno de 1 sobre x, para x diferente de zero, e a função g de x for igual a x, se eu multiplicar essas duas funções, o produto vai tender a zero. Né? Por quê? Porque a função seno de 1 sobre x tem essa propriedade, né, de ser um conjunto de valores limitados entre menos 1 e 1. Ó, observa que, independente do valor do x, né, independentemente do valor do x, o seno de 1 sobre x estará entre menos 1 e 1, que é o que a gente depreende desse gráfico aqui. Ó. Observem, ó. A faixa de valores no eixo vertical, né, está limitada aqui, ó, entre menos 1 e 1. O x pode estar afastado lá, não vai fugir aqui desse intervalo de menos 1 a 1. Né? Então, esta propriedade ela é muito importante, porque se eu multiplicar esta desigualdade aqui por um número x positivo, né, multiplicando os termos, o menos 1, o seno de 1 sobre x e o próprio 1 por x, o resultado será que a desigualdade será mantida, né, porque eu estou supondo que o x é positivo. Então dará menos x menor ou igual a x vezes seno de 1 sobre x menor ou igual a x. Então a função, que é o produto que eu quero analisar, né, ela está entre dois valores, menos x e x. Se eu faço o x tender a zero, tanto o menos x quanto o próprio x vão convergir para zero, então a função que está no meio tem que convergir para zero também. Né? Portanto, embora a função seno de 1 sobre x não tenha limite, pelo fato dela ser limitada, quando x tende a zero, o produto, né, x vezes seno de 1 sobre x, converge para zero quando o x tende a zero. Tá? Esse é um resultado muito importante também. Né? Quando a gente conhece uma propriedade específica de uma função limitada e multiplica esta função por outra que tende a zero, o resultado é que a multiplicação dos dois fatores também tende a zero. Então eu comentei, né, na parte final da aula da função que tem esses dois valores, né, a função definida nos reais, que só tem dois valores, né, na imagem, dois valores apenas. Função que é definida desta forma aqui. Certo? 0 se o x for racional e 1 se o x for irracional. Então, a gente comentou, né, que, por exemplo, se eu calculo no ponto 2 ou se eu calculo no ponto 1/3, a função vale 0. Se eu calculo no ponto raiz de 2, se eu calculo no ponto π, a função vale 1. Né, porque tanto o raiz de 2 quanto o π são números irracionais e aí vale a lei aqui de baixo. Tá? Então, essa função é uma função extremamente simples, pessoal, em termos de definição, né, porque só tem dois valores na imagem, mas o conceito associado a essa função é bastante complexo, porque essa é uma função que tu não tem a menor possibilidade de fazer o gráfico. Não existe nenhum equipamento, não existe como fazer o gráfico dessa função, porque qualquer que seja o intervalo que vocês peguem, por menor que ele seja, tá, dentro do conjunto dos números reais, lá dentro daquele intervalo, né, os elementos, os racionais e os irracionais estarão misturados ali de modo
denso, né? Em qualquer vizinhança que vocês escolham dentro do conjunto de números reais, terá uma infinidade de números racionais e terá uma infinidade de números irracionais. Então tem uma infinidade de pontos onde a função vale zero e junto com eles bem próximos pontos onde a função vale 1. Então ela fica, né, imaginando assim, né, oscilando de 0 até 1, portanto ela não possui limite na vizinhança de qualquer ponto dentro do conjunto dos números reais, né? E isso está intrinsecamente associado à estrutura deste conjunto, né? A gente tem que compreender que esse resultado depende da gente enxergar que dentro do conjunto dos números reais, né, na vizinhança de qualquer ponto, ali tu vai encontrar infinitos números que são racionais e também infinitos números irracionais, por menor que seja a vizinhança, tá? Então, por isso que esta função não possui o limite, né, na vizinhança de qualquer ponto. Tá? Eu até coloquei um exercício aqui para vocês fazerem, depois vocês poderão pensar nesse exercício, né, é definir uma sequência de números racionais xn, né, números diferentes de zero, e uma sequência de números irracionais yn diferentes de zero, com limite igual a zero, tanto para a sequência xn quanto para a sequência yn, tá? E daí concluir que não existe o limite dessa função quando o x tende a zero. Tá? Então esse é um exercício, se vocês quiserem resolver, né, e mandar para mim a solução até o final da semana que vem, né, vocês podem fazer aí. Esse é um bom exercício para vocês pensarem, né, sobre a estrutura, digamos, a conexão que existe entre a estrutura do conjunto dos números reais com a propriedade de que esta função não possui limite na vizinhança de qualquer ponto, em particular do zero. Tá? Aí vocês podem fazer, pensar um pouquinho, uma semana, acho que vai dar tempo de resolver. Bom, o que mais que eu queria falar aqui? São esses dois resultados aqui, chamados de limites fundamentais do cálculo, né? No primeiro resultado, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, que esse limite é igual a 1. Esse limite ele é considerado, né, e assim chamado, um dos limites fundamentais do cálculo, porque dele se pode deduzir uma série de outros resultados, né? E em alguns livros de cálculo, especialmente, é possível deduzir, né, esta igualdade, este limite, através de propriedades geométricas e da aplicação, do teorema do confronto. Né? Então, no próprio livro do Elon, ele comenta aqui que vamos considerar que, né, esses limites são verdadeiros e nesse momento a gente não vai demonstrá-los. Né? E o segundo dos limites fundamentais do cálculo, que também é bastante importante, é o limite de n a x menos 1 dividido por x quando x tende a zero, que também é igual a 1. Então vocês vejam, esses dois limites, né, são exemplos bem claros de que a gente não pode, no conceito do limite, né, no cálculo do limite, não pode imaginar que o x, ao tender a um certo ponto, no caso dos limites fundamentais, a gente está supondo que o x tende a zero. A gente não pode substituir o x por zero, nem na primeira igualdade e nem na segunda, porque não tem como calcular seno de zero dividido por zero. E não é isso que o limite trata, né? O limite trata de determinar a tendência da divisão seno de x sobre x quando o x se aproxima de zero. E essa flechinha aqui e o processo de limite é um processo de convergência, né? Então, quando o x se aproxima de zero, isto é, quando o x tende a zero por valores diferentes de zero, a divisão dessas duas quantidades é um valor que vai tender a 1. Né? E, por outro lado, né, no segundo resultado, quando o x tende a zero, a expressão e na x menos 1, se vocês calcularem, substituindo o x por zero, vai dar zero.
e aqui também vai dar zero. Então não tem como calcular substituindo o x por zero, mas se vocês analisarem, né, esta é uma igualdade que também é bastante conhecida dos livros de cálculo, e a gente pode demonstrar a validade desses resultados depois de estudar o conceito de derivada. Né? Na verdade, esses limites correspondem, né, ao conceito da derivada do seno e da exponencial calculados no ponto zero. Né? Cosseno de zero é 1 e n a zero também é 1. Bem, então a gente chega, né, no conceito, né, na ideia de limites no infinito. Então, no livro do Elon, ele define isso, né, imaginando, primeira coisa, o x, um subconjunto dos números reais ilimitados superiormente. Né? Então, vamos pensar assim, quais são os conjuntos que estão contidos, os subconjuntos, né, do conjunto dos números reais que são ilimitados superiormente. O próprio conjunto dos números reais, evidentemente, né, ele é ilimitado superiormente. O conjunto dos números racionais, o conjunto dos números inteiros, né, o intervalo de zero até mais infinito. Então, existem infinitos subconjuntos dentro dos reais que são ilimitados superiormente. Então, vamos supor uma função definida nesse conjunto x, com contradomínio em R, e a gente vai dizer, então, que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, então agora a gente está introduzindo esse símbolo, né, mais infinito, que esse limite é igual a L quando o número real L satisfizer a seguinte condição: para todo epsilon maior que zero, existe um A positivo, tal que a imagem da F menos L em valores absolutos é menor do que epsilon, sempre que o x for maior que A. Então, o que quer dizer isso? À medida que o x aumenta, né, sem limite superior, as imagens da função se aproximam do número L, né, por uma diferença tão pequena quanto a gente quiser. A gente pode dado um epsilon maior que zero arbitrário, né, fazer com que a diferença entre a f de x e o limite L seja menor do que epsilon, em valores absolutos, sempre que o x for suficientemente grande, né? Sempre que o x for escolhido maior que um determinado número A maior do que zero. Né? Então, assim, né, eu interromper aqui um pouquinho, né, vejam nessa definição, né, o símbolo mais infinito se refere ao fato da possibilidade que a gente tem, né, garantida pela definição, de existir um número positivo, que é chamado de A, que vai cumprir aquela condição. Né? Se o x for maior do que o A, né, a diferença em valores absolutos de f de x e L será menor que F. Tá? Então, como A, aí lembra lá das aulas anteriores, né, o conjunto dos números reais é ilimitado superiormente. Então, tu pega um A muito grande e o x ainda maior que esse A. Né? Bom, aí pega um epsilon menor, aí tu vai pegar um A maior ainda. Então, essa é a ideia do mais infinito. Né? Tu consegue, dentro do conjunto dos números reais, valores arbitrariamente grandes para substituir no lugar do x, de modo que a função f cumpre aquela condição. Módulo de f de x menos L é menor do que qualquer número epsilon positivo escolhido arbitrariamente. Então, a diferença f de x menos L, ela se torna tão pequena quanto eu quiser. E isso corresponde à ideia de que o limite no infinito da f de x é igual a L. Tá? Bom, então essa é a definição formal, né, e a interpretação. Vamos ver alguns exemplos, então. Então, de maneira análoga, né, quando o x vai para menos infinito, e a gente vai dizer que o limite da f de x é igual a L, quando o domínio de f é ilimitado inferiormente, e se o número real L satisfizer a seguinte condição: para todo epsilon maior que zero, existe um A positivo, tal que é o módulo de f de x menos L, sempre que o x for menor do que menos A. Então, a sutileza é que agora o x deve ser menor que menos A. Então, o x está lá, né, assumindo valores negativos. Bom, então,
Bom, aí tem alguns resultados que são bastante conhecidos do cálculo, né, que eu vou abordar aqui de uma maneira um pouquinho diferente, porque no cálculo nem sempre é usada a notação dos épsilons e deltas, né? Então, esses dois exemplos aqui, ó, são exemplos bastante conhecidos e muito importantes, por quê? Porque a partir deles é possível deduzir vários outros, né, resultados relacionados com limites de funções racionais, tanto no mais infinito como no menos infinito. Então, por exemplo, eu quero demonstrar, né, que o limite de 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, é igual a zero. Então, assim, evidentemente, né, se a gente fizer uma tabela de pontos, a gente vai ter uma ideia, digamos, intuitiva, né? Vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui uma planilha, que é mais fácil ver a planilha aqui, que daí eu consigo. E, ó, vamos pegar aqui a planilha. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui duas colunas aqui, ó. X e y igual a 1 sobre x. Né? Vamos pegar aqui, ó, valores crescentes aqui. Vou pegar o valor anterior e multiplicar por 10. Aí eu vou fazer aqui. Opa. Ah, não, peraí. Isso aqui é 10. E aqui eu vou botar a célula anterior vezes 10. Aí vai multiplicando por 10. Tá? E aqui eu vou calcular a função. 1 sobre o valor do x. Aí eu vou arrastar aqui. Então, assim, esse cálculo aqui é um cálculo bastante simples, né, pessoal? O que eu estou fazendo aqui? Eu coloquei uma coluna de valores para x com escolha de x que crescem numa progressão geométrica, né? Estou multiplicando por 10 aqui, ó. Peguei a primeira célula igual a 10 e a segunda célula, a partir da primeira, é só multiplicar por 10. Né? Então fica 10 vezes 100 dá 10, multiplica por 10 dá 1000, multiplica por 10 dá 10.000 e assim sucessivamente. Então, evidentemente, que essas células aqui, quando a gente lê de cima para baixo, né, elas representam um conjunto de valores que está crescendo sem limite superior se esse processo continuar. Né? Então a gente tem que compreender que existe uma diferença entre um processo infinito e um processo finito. Evidentemente que aqui na planilha os cálculos representam um processo finito, é um truncamento de um processo infinito. Né? Não tem como continuar isso aqui infinitamente, não tem tempo para isso. Né? Mas a gente tem que imaginar o que acontece se esse processo se mantiver. Aí, olhando aqui para a coluna do y, que é o 1 sobre x, a gente percebe que, lendo, né, de baixo para cima, à medida que aumentam os valores do x, os valores do y vão tendendo a zero. Né? Evidentemente que vão tendendo a zero. Né? Então, isso, digamos, é um cálculo experimental. Né? Então, isso, digamos assim, nos dá um certo conforto psicológico, mas na definição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a demonstração escolhendo, né? Ó, o raciocínio é o seguinte: eu pego um epsilon que representa um número positivo arbitrário, tá? Então, esse epsilon, mas o que é? O que ele representa? Qual é o conceito? Tem que pensar assim: o epsilon, como eu quero mostrar que o limite é zero, eu tenho que pensar que o epsilon é um número bem pequenininho, certo? Então, eu preciso demonstrar que existe um número positivo tal que, ó, vejam que a função é 1 sobre x. Né? Ó, vamos escrever aqui do lado. A função, neste exemplo, é 1 sobre x. Né? E o limite que eu quero demonstrar, né, é o zero. Que eu comecei dizendo, ó, o limite desta função, né, é zero. Então, o L é igual a zero.
Ora, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que demonstrar que existe um número positivo, tal que a função menos o limite, isto é, 1 sobre x menos zero é menor que epsilon, sempre que o x for maior do que a. Né? Bom, 1 sobre x é 1 sobre x dentro do módulo. Né? E como o x é positivo, isso equivale a dizer que o 1 sobre x deve ser menor que epsilon. Tá? Mas essas quantidades são todas positivas, porque eu estou supondo que o x está indo para mais infinito, né, nesse primeiro cálculo aqui. Então, resolvendo essa desigualdade, eu concluo que o x tem que ser maior que epsilon, maior que 1 sobre epsilon. Então, basta eu pegar o a igual a 1 sobre epsilon. Né? Quer ver? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim um caso, um exemplo. Vamos supor, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu quero que 1 sobre x seja menor do que, digamos, 0,0001, tá? Certo? Qual o valor de A Opa, para aí. Isso. Qual o valor de A que satisfaz a condição se o x for maior que A, então é isso que a gente tem que pensar. Qual é o valor de A que vai me garantir a seguinte condição? O A vai ser um número fixo, tá? O x sendo maior que A, eu terei 1 sobre x menor do que 1 centésimo. Qual é o valor de A que satisfaz essa condição aqui? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Podem responder aí, não fiquem com medo. Alexandre, Maíra, Juan, Brenda, acho que a Brenda está assistindo também, né? Seria 100? 100. Se o x for maior que 100, por exemplo, x igual a 101, né, já vai dar uma divisão menor que 0,01. Né? Então a resposta, né, é que o A é igual a 100. Certo? Bom, mas agora vamos supor que eu queira o resultado menor do que 0,001. Para que o x maior que A garanta que 1 sobre x seja menor do que 0,001, qual é o valor do A? Mil? 1000. Né? Por exemplo, 1 dividido por 1001 vai dar menor do que 1 milésimo. Né? Então é isso que significa dizer, né, que o limite desta função aqui, ó, quando o x vai para mais infinito, que esse limite é igual a zero. Né? Se eu escolher, né, um valor epsilon, por menor que ele seja, mas ele tem que ser positivo. Né? Mas por menor que ele seja, eu garanto que se eu escolher o x maior do que 1 sobre epsilon, a função calculada naquele ponto será menor do que epsilon. É isso que garante. Então, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas a função nunca será igual a zero. Não, não é essa a abordagem. A abordagem é num outro sentido. A abordagem é que, quando eu digo que o limite desta função no infinito é igual a zero, o que eu quero dizer é que a divisão 1 sobre x pode se tornar tão pequena quanto eu quiser, desde que eu escolha o x suficientemente grande. Tá? Então, é nesse sentido que a gente deve interpretar que o limite dessa função é igual a zero. Né? E da mesma forma, evidentemente, né, quando o x vai para menos infinito, este limite também é igual a zero, porque a única diferença é que agora, né, os valores da função 1 sobre x, quando o x for um número negativo, a divisão será também um número negativo, mas aí vai tender a zero pelo lado esquerdo do zero, né, mas a lógica é a mesma. Certo, pessoal? Alguma pergunta aqui sobre esse raciocínio?
Bom, muito bem. Então vamos lá. Continuando aqui. O limite, né, de n a x, quando x vai para menos infinito, é igual a zero, tá? Como a gente conhece, né, da função exponencial n a x, quando o x vai para menos infinito, né, a função n a x vai convergir para zero, e o limite quando x vai para mais infinito de n a x não existe no sentido da definição acima, né? Quando eu calculo os valores da função n a x, quando x vai para mais infinito, esses valores vão crescer, né, arbitrariamente. Então, a sequência de valores não vai se aproximar de um número, como aconteceu ali com a função 1 sobre x, né? E, da mesma forma, não existem esses limites. Ó. No exemplo 3, nós temos aqui, ó, que não existem os limites, né, aqui do cosseno, do seno de x, quando x vai para mais infinito, e do seno de x, quando x vai para menos infinito. A função seno, né, aquela onda, fica oscilando. Então, se tu imagina, o x vai para mais infinito, fica oscilando entre menos 1 e 1, e no menos infinito, a mesma coisa, né? Então, esses limites, né, tanto no mais infinito quanto no menos infinito, da função seno de x, a gente vai dizer que não existem. Tá? A função seno ela não converge para um valor determinado, quer quando x vai para mais infinito, quer quando x vai para menos infinito. Certo? Muito bem. Claro que aqui, pessoal, é a mesma coisa. Se vocês quiserem, né, eu quero mostrar aqui. Então, vocês têm que pegar um epsilon positivo e mostrar aqui, escolhendo um x menor do que um determinado, do que menos a, né, para um determinado a positivo, ó, no sentido dessa definição aqui, ó. Você tem que mostrar que, para todo epsilon maior que zero, existe um a positivo, tal que f de x, no caso e na x, né, é menor do que epsilon, sempre que o x for menor que menos a. Tá? Então, esse é um exercício interessante. Ó. Vou botar aqui. Exercício. Né? Demonstrar. Aqui. Ó, vamos pegar aqui. Definição. E na x, né? O limite é zero. Então, e na x menos zero é menor que epsilon sempre que o x for menor que menos a. Então, a dica, né, é observar que o módulo de e na x... O módulo de e na x é o próprio e na x, né, porque e na x é sempre positivo. Né? Então, aqui, ó, tu terá o módulo de e na x igual ao próprio e na x. Certo? E aí tu tem que descobrir, então, qual é o valor de x que deve ser escolhido para que e na x seja menor do que epsilon. Certo? Mas observa, qual é a função inversa do e na x? É a função logaritmo, né? Então, se eu tenho e na x menor do que epsilon, se eu calcular logaritmo dos dois lados, ó, eu terei, né, logaritmo de um lado, o logaritmo é uma função crescente, né, preserva a desigualdade, menor do que logaritmo de epsilon, né, certo? Então, o que vai acontecer, pessoal? Quando eu aplico o logaritmo de e na x, isso aqui vai dar x. Então, eu terei x
menor do que o logaritmo do epsilon. Então, basta eu tomar ou definir, né, que o A é igual ao logaritmo de epsilon. Deve ser igual ao logaritmo de epsilon. Quer ver? Vamos fazer um testezinho aqui. Vamos pegar a planilha do Excel. Quer ver? Vou definir aqui o epsilon, o A, o X e o NX. Assim, vou botar um chapéuzinho aqui. Vamos supor que eu queira um resultado menor que 0,1. Vou botar aqui tudo centralizado, vai ficar bonito. Tá, eu quero que a função seja menor do que 0,1. Então, pelo cálculo ali, né, o x deve ser menor, ó, do que menos, x deve ser menor do que menos a. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Então vamos lá. Então, quanto é que é o logaritmo de epsilon? Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma coluna aqui, ó. Uma coluna aqui, e aqui o logaritmo do epsilon. Então, esse aqui é o ln, né? Então, isso aqui é o ln dessa célula. Opa. O logaritmo dessa célula aqui. Então, o A é igual a esse valor aqui, se não precisar a coluna, não precisa, né? Essa coluna. E aqui é igual a A. Então, o x tem que ser menor do que menos 2,3. Por exemplo, menos 3. Tá? Peguei o x igual a menos 3, mas qualquer número menor do que menos 2,3, agora eu vou calcular a exponencial aqui. Ó. É ESP de menos 3. Tem que dar menor que 0,1. Opa, não é aqui que eu vou calcular, é aqui. Puxa vida. Aqui, ó. Igual a ESP deste valor aqui. Ó, vejam que dá menor do que 0,1. Tá? Ah, mas eu quero que seja menor do que 0,01. Quanto é que é o A? É o logaritmo daquele valor. O A é menos 4,6. Então, o x tem que ser menor do que menos 4,6. Por exemplo, menos 5. Menos 5, vou passar para escolher o número inteiro, né? Se eu calcular no menos 5, a função vai dar menor que 1/100. Quer ver? Vamos calcular. Ó, 0,006. Né? Bom, eu quero aqui menor ainda. Vou botar 0,001. Eu quero que a função exponencial lá no menos infinito, né, seja menor que 1 milésimo. Então, quanto é que é o A? É o logaritmo desse valor. É menos 6,7. Por exemplo, menos 7. Menos 7, quanto é que vale a função exponencial? Ó, 0,0009, que é menor do que 1 milésimo. Então, o que a gente está mostrando aqui? Se eu diminuir o epsilon, eu vou diminuir o valor do A, então basta eu escolher um x menor, né, que eu vou conseguir um valor ainda que garante que a função exponencial é um número ainda menor do que o epsilon. Tá?
Então, na verdade, aqui o A, para que o A seja positivo, aqui é menos logaritmo de y. Pronto, aí o A é positivo. Então, aqui eu vou botar o sinal aqui, é menos na frente, aí pronto, aí dá certinho. Tá. Certo, pessoal? Então, provei aqui, né, que realmente no menos infinito a função exponencial converge para zero. Bom, então aqui eu ia iniciar os limites infinitos, né, porque a função, uma função pode ter limites infinitos, como por exemplo, quando x tende a zero, a função 1 sobre x ao quadrado vai para mais infinito. Mas eu vou iniciar então esse assunto na próxima aula, daí dá para abordar com bastante calma, né? Deixa eu ver se eu propus aqui, acho que eu tenho... Aqui, ó, tem alguns exercícios, né? Ó, então, no final desse texto, eu vou publicar depois ali no Moodle, ó, tem alguns exercícios propostos aqui, tá? Certo? Então, vocês podem já começar a trabalhar esses exercícios aqui. Ó, aquele exercício que eu comentei da função de Dirichlet, né? Esse limite, ó, provar que o limite de 2 na menos x, quando x vai para mais infinito, para provar que esse limite é igual a zero. Né? Então, são exercícios que procuram, então, trabalhar, né, esses conceitos relacionados com a ideia que a gente tem de limite e com uma certa precisão, né? Eu não vou trabalhar com exemplos mais complexos do que esse que a gente está trabalhando, tá, pessoal? Vamos trabalhar com exemplos bem simples, nos quais seja possível, através do logaritmo, através de uma divisão, através de uma multiplicação, achar o epsilon e o delta, ou o epsilon e o a, para que seja satisfeita a condição prevista na definição. Tá? Vamos trabalhar com essas funções elementares assim, acho que vai ser mais produtivo, né, e mais intuitivo. Que, se vocês quiserem usar a planilha do Excel, né, para fazer esses experimentos, como eu estou mostrando ali, eu recomendo fazer, tá? Não tem nenhum problema. Tá? O Excel é uma planilha bem fácil de ser usada, né? Então ela não serve como prova de que um determinado limite é realmente aquele valor, né? Mas ela serve como dar uma pista, né? Faz alguns testes e eu desconfio que o limite seja tal valor. Ok? Aí a gente usa a definição e consegue provar, né, que realmente aquele resultado é o correto, é o verdadeiro. Bom, então, em função do horário aqui, a gente está cumprindo aqui com mais ou menos 1 hora, né, cada encontro. Eu vou encerrar por aqui e continuo na terça-feira. Uma boa noite a todos. E eu vou publicar, então, tá, o arquivo para vocês trabalharem em cima desses exercícios aí. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.